5 vezes que o Corinthians rompeu barreiras com jogadores da seleção. É agora, no meu timão, valendo. Aproveitando o clima de Copa instaurado é feio, hein? Rodeado, o clima de Copa aí entre os torcedores do Corinthians também, por que não? Vamos estar aqui momentos em que o Corinthians fez parte da seleção brasileira. Mais do que o Corinthians, acho que o corintianismo. Sim, meus amigos. Porque o Corinthians, você pode falar, pô, Fagner, o Cássio chegaram na seleção brasileira. Não estamos falando disso. A gente tá fazendo esse vídeo porque recentemente aí o Jeromel meteu um vai Corinthians. Já. Quem é Jeromel? Jeromel é um zagueiro do Grêmio, cujo pai é corintiano, declarado. Muito corintiano. Diga-se de passagem. Em primeiro lugar da nossa lista, temos o menino Ney. Menino Neymar que já vestiu a camisa do Corinthians. O quê? Eu estou louco? Eu estou louco, Vinícius? Não, meus amigos, depois do título de 2016 da Olimpíada do Rio de Janeiro, Corinthians ali para exaltar, homenagear o menino Neymar, que havia feito gols naquela final contra a Alemanha, Exato. postou uma foto do próprio atacante vestindo uma camisa do Timão, com a seguinte legenda: o manto alvinegro é mágico. É isso aí, o Neymar conseguiu o inédito ouro olímpico pro Brasil porque meteu o manto uns dias antes. E a repercussão disso daí foi embaçada. Aqui no meu timão foi a maior audiência do ano. Superou a marca de 1 milhão de visualizações. É muita coisa. Pra vocês aí, ligados no YouTube do meu timão, uma informação de bastidores. É a única nota nossa até hoje, a única matéria do site que ultrapassou a marca de 1 milhão de visitas. Olha aí. Muitos criticaram porque o Neymar era identificado, ainda é, de certa forma, com o Santos. É torcedor de infância do Palmeiras. A torcida do Corinthians não ia muito com a cara dele. Bobagem. Só que isso aconteceu, essa postagem do Corinthians, no ano de 2016, mais de 3 anos depois que o Neymar se transferiu pro Barcelona. Nem o próprio Santista se identifica com o Neymar, velho. Que ele atrai hoje, falando de mercado publicitário, enfim, foi uma boa jogada do Corinthians e ponto final. E além de tudo, é um bom jogador. Não supera Romero, mas é bom jogador. Exato. Um dia chegará aos pés de Angel. Deus não tá me vendo falar isso. Que isso? Nosso segundo item dessa lista aqui de corintianismo. Vinícius deu spoiler aqui, por quê? Também envolve o menino Neymar. Para ser específico, antes de um jogo das eliminatórias da Copa, dá pra falar assim? Dá, em março do ano passado. Exatamente. Lá na concentração da seleção brasileira, aquela resenha, estava lá menino Neymar, menino Marcelo, lateral esquerdo, não é mesmo? Exato, e vários outros meninos entre aí. eles, um moleque da base do Corinthians, Joseph Franklin, conhecido como Gilzinho. E ali, naquela resenha, pra zoar um moleque que tava lá, o que eles decidiram fazer, os moleques da seleção? Eu acho que antes de falar o que eles decidiram fazer, mais do que zoar, ele tava integrado na seleção brasileira. Ele ali com seus 17, 18 anos. Tava treinando. Estava precisando pra completar o treino ali, chamou o Franklin. Imagina você, menor de idade ali, do lado do Neymar, do lado do Marcelo, com a galera da seleção. Tá. Eu só ia sentar na rodinha ali e ouvir os caras. Foi o que o Franklin fez, só que os caras não deixaram ele sentadinho ali. Fizeram ele levantar, começaram a cantar um Timão Eô, puxaram um Timão Eô lá. Corinthians, meu amigo. Todo mundo, Neymar, Marcelo, todos os craques da seleção, Exatamente. Inclusive os já corintianos declarados, né? E aí volta aquilo que eu falei também. Qual a identificação do Neymar com o Santos? Exato, ele meteu ali o Timão Eô, sem problema, sabendo que estava sendo gravado. A gente, curiosamente, aí vai citar o Neymar no terceiro item. Até Por quê, Lucas Faraldo? E essa concentração envolvendo o Gilzinho, nosso Franklin, aconteceu às vésperas de um jogo da seleção brasileira contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa da Rússia. Esse jogo aconteceria na Arena Corinthians. E aconteceu. E o Brasil ganhou. Fagner jogou esse jogo. Jogou. Foi titular. Romero jogou também. Não pela seleção brasileira, uma pena para nós. Fecha aqui. Entre aspas, Romero jogaria no dia seguinte pelo Corinthians. Olha aí. O Neymar nesse jogo, vamos lá, voltando ao tópico, fez um gol anulado, mas antes de ser anulado ele partiu pra comemoração e nessa comemoração, ele que é fã de Counter-Strike, jogo de tiro, pegou a bandeirinha do escanteio da Arena Corinthians, fez o quê? E simulou ali uma arma, um rifle, ó. E essa bandeirinha customizada com as cores do Corinthians. Partiu o Neymar, olha ele, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol, mais um do Brasil.
Brasil! Saiu a fotinha do Neymar segurando a bandeirinha da Arena Corinthians. O Corinthians, novamente, não perdeu a oportunidade de usar as redes sociais pra fazer aquela Tá provocação. querendo. Já usou o quê? A camisa do Corinthians, já cantou Timão o cara tá querendo. Segurou a bandeirinha. Vai ter que concorrer aqui com o Romero, rapaz. Romero de um lado, Cleison Mesmo do setor outro. de campo. Mas dá um jeito também, se for o caso. Esse Primeiro é porque não envolve o Neymar. E segundo porque não é só um jogador, são vários jogadores e, mano, na sintonia, em uníssono, eu diria. Olha aí. Glossário do meu timão Aqui é aqui. cultura. É isso Vai! aí. Depois do título do Chelsea na temporada de 2016/2017. Exatamente. Ali, alguns jogadores brasileiros também, entre eles o William e Davi Luiz. Jogadores Diego de nível Costa, de que é, seleção. exatamente, que é mais ou menos brasileiro, agora ele mudou para o lado espanhol da força. Uma comemoração inusitada em pleno Stamford Bridge. O que houve, Lucas Faraldo? Houve um poropopó lá, Ah, bicho, moleque. no gramado, assim, ó, muito Da hora. louco. Nosso time de repórteres esportivos bem? Poropopó? Olha lá, a comemoração bem brasileira ali. Uma coisa interessante pra se falar aqui é que tanto o William quanto o Davi Luiz são torcedores declarados do Corinthians. No caso, o William fez a base dele do Claro, Corinthians, né? não Foi veio do jogador do nada. Corinthians. Aí em 2007 saiu lá pro Shakhtar Donetsk, como quase todos os jogadores da história do Corinthians, quando são vendidos para a Europa. E o que deixa mais curioso é que os outros dois jogadores que não tem nada a ver com Corinthians, que era o Diego Costa e o Marcos Alonso, espanhol, tipo, mano, Que ele estavam tava lá no velho. Poropopó, felizão. E o Davi Luiz não jogou no Corinthians, mas já manifestou que um dia aí que ele eventualmente volte ao Brasil, o Corinthians é sim um clube que ele gostaria de defender. Quem sabe? Ele só quer dar alegria ao povo fiel. Ao povo fiel, exatamente. Eu não quero. Eu gostei muito da referência. Pode ir. Sai fora, Sai aqui fora. não quer, meu Você filho. parece um pouquinho Davi Luiz, cara. Olha, a reação da Larissa disse tudo. Próximo da nossa lista aqui, pra fingir que nada aconteceu, falando em zagueiros, já que você não gosta do Davi Luiz, você gosta do Jeromel? Gosto. Ele também tem identificação com o Corinthians. Acho que falar, ele também gosta de você. Mas o Jeromel é o próximo personagem dessa lista, porque você, que já viu esse vídeo desde o começo, né? A gente vai falar agora do Jeromel, porque nessa Copa do Mundo da Rússia, na vitória do Brasil por 2-0 sobre a Sérvia, teve gol do Paulinho. Teve. Paulinho, ídolo do Corinthians. Aí Paulinho fez o gol, o Jeromel que estava no banco de reservas, que o Jeromel fez pra homenagear o Paulinho, pra ele mesmo comemorar o gol. Vai, Corinthians! Foi isso que Ô ele falou. louco, foi isso que ele falou. Meteu um vai Corinthians lá na Rússia pra comemorar. Mel parece falar vai Corinthians, em homenagem ao ex-clube que consagrou o Paulinho. Da E é hora. inusitado, principalmente por ele ser um jogador do Grêmio. Mas dá pra entender. Foi Dá. o Paulinho que fez o gol. Sem querer o banco polemizar. cheio de corintiano. Mas é muito legal, é muito Mano. legal. Quem sabe o Jeromel um dia, né? Porque o pai do Jeromel, como já falamos aqui, é corintiano. O Corinthians já sondou o Jeromel em algumas oportunidades. Quem sabe, né? Temos um plus na nossa lista. Temos, é surpresa pra mim, então eu não tô sabendo. Conte o plus Pois aí. bem, nesta semana, Lucas Faraldo, via lá um jornalista trabalhando depois da vitória da seleção brasileira. Um jornalista russo, parecia você, assim. Cabelinho loiro, olhos Geral, azuis, olhos verdes. bermudinha ousada. Exatamente, mas estava lá sentado no chão. Qual camiseta ele vestia, Lucas Faraldo? E eu vou chutar que ele tava vestindo a camiseta do Corinthians. Um jornalista russo. Da Cobrindo a hora. Copa com a Da camiseta hora. do Corinthians. Nosso amigo Márcio Porto, do jornal Lance. Porto. Registrou um Queremos você jornalista. aqui, Marcito. Exatamente, cola aí, Marcito. Registrou um jornalista russo vestindo uma camisa do Corinthians. E aí ele foi perguntar pra esse jornalista, cara, de onde você tirou essa camisa? Tipo, por mais Corinthians, né? Seja conhecido. É inusitado pra caralho. É demais. E esse jornalista disse que havia comprado a camisa do Corinthians em uma loja da Nike. Porque ele gostava do Corinthians. Vai, Corinthians! O símbolo é da hora do Corinthians. Eu acho que tem isso também. Tem uma tabelinha com todos os símbolos dos principais clubes aqui do Brasil. O único que você diferencia, batendo no olho ele falando, pô, esse é do Corinthians. É o do Corinthians, meu. É o do Diferente. Corinthians, porque é diferente. Fugimos um pouco aqui do... Fugimos nada. do molde do assunto, mas enfim, 5 vezes que o Corinthians rompeu barreiras com jogadores da seleção. Exatamente. Curtiu, né, moleque? Você lembrou de mais algum caso aí? Esquecemos de alguém? Pode ser um caso antigo aí. Que você lembrou? Coloca nos comentários pra gente que a gente vai ler aqui. Vamos vai ler curtir. tudo. Deixa o like, assina a notificação também e Sim. tamo junto. E aguarde o próximo vídeo da quarta e sexta. É Saudações nóis. corintianas. Valeu. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Um abraço.